Oi pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Meu Corpo, Minha Casa. Esse livro é o terceiro lançado pela autora Rupi Kaur, que já é uma autora bastante conhecida por conta de seus outros dois livros que ela lançou anteriormente. E pode-se dizer que essa autora ela viralizou. Ela ficou bastante conhecida, era bastante comentada, os poemas dela eram postados nas redes sociais, em legendas de foto, o Tumblr falava muito sobre as escritas dela. Então pode-se dizer que mesmo que eu nunca tenha lido um livro completo dela antes desse, eu já tinha tido contato com a escrita dela, eu já sabia quais eram os temas que ela tratava com frequência em seus livros, então meio que eu já sabia o que esperar, mas ao mesmo tempo eu também estava bastante ansiosa para ver como é que ia ser essa leitura. Já vou começar dizendo que eu amei essa leitura, eu consegui muito entender porque essa autora ela é tão aclamada e porque algumas pessoas se sentem tão apegadas aos poemas dela. Primeiro porque você sente que está em uma conversa direta com a autora. E uma coisa que eu percebo, pelo menos em alguns livros de poesia que eu li, é que livros de poesia, eles são livros muito íntimos. Os autores, às vezes, eles escrevem ali como se eles estivessem escrevendo em um diário. É impossível você ler eles e não perceber que tem muita vivência ali, que em algumas partes é quase como uma biografia do autor. E nesse livro, isso é muito potente, sabe? Eu sinto que todos os temas que estão ali no livro, a autora ela vivenciou de fato, porque ela fala isso com uma propriedade e com uma delicadeza e com uma forma tão bonita, mas às vezes crua e nua da forma que ela está escrevendo, que você não tem como não se impactar com o que ela está falando, porque ela diz aquilo tudo realmente do lugar de alguém que viveu todas aquelas experiências. Então, você ler a história e sentir que é quase como uma conversa, torna o livro muito mais fluido. Primeiro que ele é um livro bem curto, algumas páginas só tem frases, então é bem rápido de ler, ele é um livro bem sucinto, é uma leitura para você fazer em 1 ou 2 horas, você pode fazer se assim você preferir, mas por alguns temas dele, às vezes alguns são bonitos, delicados, passam mensagens de força e empoderamento, alguns outros temas são muito pesados e eu acho que ler rápido às vezes pode fazer com que a gente passe por esse tipo de temática muito rápido e não reflita sobre eles. E eu tenho certeza que o que a autora ela propõe quando ela escreveu esse livro é que a gente pare e pense sobre o que ela está escrevendo. E assim, tudo o que ela está escrevendo é uma coisa muito fácil de se identificar. Algumas coisas são bem específicas da vida dela, mas outras são temas abrangentes que, sabe, todo mundo vive, todo mundo passa. Então é por isso que eu consigo compreender porque essa autora ela é tão popular nesse gênero. Os temas que a autora aborda nesse livro, eles se intercalam, o que torna, na minha opinião, a leitura mais dinâmica. Então, em uma página ela está falando sobre outra coisa, em outra ela já está falando de algum outro assunto, mas a leitura não fica confusa em momento nenhum, você super consegue compreender e não achar muito cansativo nem nada do tipo. Esse livro, alguns dos temas dele são imigração, não se sentir o suficiente, abuso sexual. Ela reflete com poemas muito tocantes sobre a exploração do trabalhador, como todo esse sistema capitalista, não tem como, ela explora, ela usa, ela descarta os seus trabalhadores. E relações abusivas, ela fala sobre o feminino, ela também fala sobre feminismo e sobre toda a ancestralidade dela, do povo dela, também fala sobre sororidade e ela aborda tudo isso e você sente que ela viveu de fato, que tudo que ela está contando aqui é uma vivência dela e é por isso que ela é esse poço de sentimento, é por isso que essa autora ela consegue repercutir tanto. Ela não tem nem 30 anos e ela tem todas essas vivências e consegue transmitir todas elas de uma forma tão linda, direta, delicada e poderosa. Esse é um livro que dedica muito de seus poemas a falar sobre o sistema e sobre o trabalhador, aquelas pessoas que estão lá embaixo da pirâmide e que sustentam todo esse sistema capitalista que existe. Ela fala isso tanto em relação a ela mesma como artista, que sente que só está valendo alguma coisa se ela estiver trabalhando, que só vale algo que se ela estiver produzindo algo para o público, como também em relação ao pai dela, que trabalhava muito quando ela era menor, que dava tudo de si para sustentar a família dele e que nunca recebia o que ele merecia por isso. E tudo isso se intensificava em relação à família dela, porque eles eram imigrantes, então muitas vezes ele trabalhava meses e não era remunerado por isso. Tudo isso ela fala de uma forma muito tocante, e eu acho que o livro ele vale a pena só por esses poemas que ela fala, sabe? Ela fala com uma propriedade muito grande, de uma forma muito sensível, mas também de uma forma bruta, porque é um tema muito, sabe, pesado mesmo, não é uma coisa bonita, lírica e fofa de se tratar, e ela fala mesmo assim.
E assim, sabe, eu bato palmas pra essa autora, ela arrasou demais nesses poemas. Além de ela falar do trabalho sobre essa opinião, sobre esse ponto de vista do sistema opressor e tudo mais, ela também fala do trabalho dela sobre o ponto de vista dela. Veja bem, ela lançou 2 livros antes, ela fez super sucesso com esses livros, vendeu milhões de cópias, ficou extremamente famosa por conta disso. E sabe, é uma autora que não tem nem 30 anos e ela já alcançou muito. E bom, ela já tá ali no topo, e aqui nesse livro a gente vê que ela tem muito medo de decepcionar, que ela sabe que as pessoas esperam muito dela nesse livro, que ela sabe que as pessoas estão ansiosas, sabe, os fãs dela, porque ela já fez algo tão bonito no passado e eles esperam agora que ela se supere, né, que ela supere os poemas antigos dela. E mostra como isso às vezes trava ela, como isso deixa o medo tomar conta dela, como ela tem essa coisa de se sentir insuficiente, sabe? O medo de decepcionar faz com que essa questão dela se sentir insuficiente só aumente. E a gente percebe isso, sabe? A gente vê toda essa angústia que ela sofre por conta disso, dela sentir que ela já alcançou o auge dela e que ela nunca vai conseguir, sabe, voar mais alto, que talvez ela não consiga produzir algo tão bom quanto antes. É um medo muito real que, sabe, acho que diversas pessoas passam, sejam artistas, acho que principalmente o artista, né, porque ele trabalha muito com a criatividade dele, mas eu acho que não tem um trabalho, um estilo de vida que a gente não fique pensando em como ser melhores do que nós somos antes. Então ela tem todas essas reflexões no início e no final ela também reflete um pouco sobre isso de uma maneira que ela tá fazendo isso ao pensar muito sobre o futuro, sabe, agradar mais as pessoas que leem ela, o público dela. Ela acaba perdendo o presente, que ela estava vivendo muito no futuro. Ou ela vivia sempre pensando no passado, o quanto ela foi famosa, o quanto ela conseguiu sucesso com os poemas do passado, e ela vivia ou muito no passado ou muito no futuro, e isso fazia com que ela não aproveitasse o presente, o que ela estava vivendo ali. Isso dá, e sabe, ela é uma autora que ela sofre com depressão, ela também fala de depressão nesse livro, e todos esses temas que parecem muito aleatórios, eles vão se complementando, você vê como uma fator aqui, um tema se completa com o outro, como tem tudo a ver, e eu achei muito bonita a forma como ela consegue combinar tudo, como tudo vai fazendo sentido, e você sente que, apesar de você nunca ter ouvido, falado com essa autora pessoalmente, que você sente que conhece ela, pelo menos um pouco, que ela permite que a gente conheça ela através dos seus escritos, ela transmite tudo isso de uma forma muito, muito bonita. A autora, ela não se preocupa com rimas ou com pontuações, ela simplesmente quer passar o que ela sente e ela coloca no papel, o que torna o livro dela algo muito lindo e natural. Aqui a Rupi, ela transformou as suas dores, traumas e inseguranças em pura arte, o que fez esse livro algo muito incrível e a minha leitura ótima. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa foi só a minha opinião. Até o próximo vídeo e tchau!